Está gravando a partir de agora. Vou compartilhar a tela. Compartilhei. E aí a gente tem essa telinha aqui com esse exercíciozinho que a gente consegue fazer a partir da última aula que a gente teve no encontro presencial, né? Deixa a câmera, eu só encostar aqui para ela focar. Depois que ela foca uma vez, ela acostuma, não ter problema nenhum para poder focar, não. Pronto. Então, ó, vocês estão vendo aí que eu quero achar a resistência equivalente desse sistema. Esse sistema aí é composto por resistências que, se eu for fazer a análise, eu não consigo direcionar se essas resistências estão em série ou paralelo, né? Foi aquele conteúdo que a gente falou na última aula. Quando a gente estiver trabalhando com isso, e de fato eu verificar que eu não consigo colocar um elemento aí em série ou paralelo, a gente tem que fazer algum tipo de manipulação para conseguir fazer com que esse elemento seja resolvido. Então, na aula passada, o que a gente viu? A gente viu que se eu estiver trabalhando com esse tipo de situação, eu posso imaginar que eu tenho dentro desse circuito aqui uma estrela, né? Então, se eu olhar para esse circuito aqui e visualizar, ó, esse resistor de 54, ele não está em série, né, com 36, e ele também não está em série com o de 6K. E quando eu olho para o resistor de 18, em comparação com o de 30 aí, eu também não consigo falar que ele está em série ou paralelo com ninguém. O de 18, ele não está em série, nem paralelo com o 36, nem com o 18 de baixo também. Se eu falar para o de 3, é a mesma coisa. Se eu falar para o de 54, é a mesma coisa. Então, nesse sentido, a gente já visualiza que eu tenho uma problemática bem complicada de se resolver. Por isso que quando a gente tem essa situação onde eu não consigo, de fato, determinar quando que eu vou utilizar os elementos que estão em série e paralelo, né? Se eu não conseguir fazer isso, eu preciso de desenvolver uma maneira de conseguir fazer essa conversão. E essa maneira de se converter, a gente já viu na última aula, que é utilizando o princípio aí de conversão, de substituição por uma estrela. Como que eu vou fazer essa substituição por estrela? No primeiro momento, eu preciso de achar qual que vai ser o material que vai servir como a base da estrela. Deixa eu só abrir uma aba aí para todo mundo. Deixa eu fechar essa aba. Quando eu vou olhar aqui, ó, eu vou desenhar uma estrela dentro desse triângulozinho. Então, se eu pegar aqui a caneta, arrei de novo, eu vou desenhar essa estrela aqui dentro. Então, partindo aqui do ponto inicial desse nó, eu venho e faço o desenho de uma estrela aqui dentro. Aí, o que eu preciso de saber é quais são esses resistores. Qual que é o resistor 2 e qual que vai ser o resistor número 3. A gente viu da última aula que para eu conseguir fazer isso, para determinar resistor 1, resistor 2 e resistor 3, bastava eu conseguir manipular, né? Deixa eu ver se eu consigo reduzir a qualidade um pouquinho para poder melhorar o tempo de delay, que está com um delayzinho aí. Deixa eu ver se eu fizer isso. Não ficou melhor. Deixa eu ver se eu 720 mesmo. A gente não vai utilizar o triângulo, né? Vou conseguir fazer a formação da estrela. E para fazer essa conversão, primeiro eu vou achar o valor de 1. Qual que é esse valor do resistor 1, né? Qual que seria essa substituição aqui que eu vou ter que fazer? O resistor R1, que a gente colocou ali, vai ter que ser o quê? Eu vou olhar para o próprio ponto onde eu estou trabalhando com a estrela e vou fazer, ó, o resultado desse resistor 1 é justamente o resultado do produto dos resistores que estão adjacentes a ele. Então, o resistor 1 está aqui, está conectado nesse nó. Quais que são os resistores adjacentes ao nó? São esses daqui e esse daqui. Aí você pode falar assim ainda, pô, professor, mas eu tenho de 6K também. Mas o 6K, ele não faz parte do triângulo que vocês estão analisando, né? Então, o R1 vai ser apenas 54K vezes 36K dividido por 54K mais 36K. Esse aqui vai ser o valor do próprio R1.
Aí, ó, fazendo agora o cálculo de R1, vou fazer o cálculo direto, né? Se vocês tiverem com o caderno aí, vocês podem ir tentando fazer também. Então, vou fazer lá, ó, 54 vezes 36, deu esse valor aí, dividido por 54 mais 36. Se eu estivesse fazendo isso aqui, o que eu estaria fazendo de errado nesse primeiro tópico? O que está faltando eu fazer de análise aqui para poder conseguir terminar? Alguém lembra da conversão? Triângulo estrela? O que está faltando? O RM. Que seria quem? 18. Está faltando eu colocar aqui embaixo, ó, o 18, né? Então, na hora de eu fazer essa continha, se eu já visualizar aqui o meu resistor que está faltando o terceiro resistor, vocês vão lá e colocam embaixo. É sempre o produto que eu tenho dos dois elementos dividido pela soma dos três que eu possuo. Então, vem aqui 54 mais o valor que eu vou ter de 18 mais 36. Que deu aí o próprio 18. Então, R1 vai ser igual a 18 quilômetros. Ah, professor, mas quando eu vou fazer agora o R2, o que eu vou ter que analisar para poder fazer essa substituição? Para eu fazer o R2, eu vou ter que olhar quais são os resistores que estão adjacentes àquele ponto. Então, no R2, que é esse ponto aqui, eu vou ter que olhar, ó, para esse nó, os resistores que estão dentro do triângulo e são adjacentes ao R2, né, o elemento que eu preciso de achar, é justamente o valor de 54 e o valor de 18. Então, o R2 vai ser igual a 54, tá? Vezes 18K, dividido por 54, tá? Mais 36K, mais 18K. Se vocês já somaram isso aqui, é só vocês repetirem a soma embaixo, que vai dar sempre a mesma coisa, né? Então, o R2 para a gente vai ser dado como... Aí vocês vão lá e colocam direto, né? A mesma coisa aqui, ó, só que agora fazendo a substituição da multiplicação dos dois. Então, vai ficar 54 vezes 18. Isso aqui dá 962 dividido por 54 mais 36 mais 18. Aí eu vou lá e encontro o valor de 9, né? Aí é esse 9 aqui que vai ser o valor do meu resistor de 9 de R2. Então, eu encontrei aqui qual que é o valor de R2. Agora, o que eu preciso de fazer é encontrar o valor de R3. Então, agora, quando eu vou fazer R3, eu preciso de retornar a imagem e visualizar. Tá, eu vou fazer o resistor R3. R3 está aqui. Esse R3, ele está conectado a esse nó. E esse nó, ele, dentro do triângulo, ele faz associação, ó, ao resistor de 18 e ao resistor de 36. Então, o resultado vai ser 18 vezes 36, dividido por 18 mais 36 mais 54, que é o padrão que a gente já tinha feito até agora. Então, o R3 aqui das nossas continhas vão ser 18 vezes 36, dividido por 18 mais 36 mais 54. E aí eu vou lá e faço novamente. Alguém já fez essa continha aí? Vamos ver. 18 vezes 36, dividido por 18 mais 36 mais 54. Aí eu fui lá e encontrei o valor de 6. Então, esse valor, eu não coloquei o K aqui, tá, galera? Mas esse aqui tá tudo em K, como nos outros exemplos. Então, o resultado aqui, ó, R3, vai ser igual a 6 quilômetros. Aí, nesse momento, o que eu vou fazer para poder deixar claro para todo mundo não esquecer de fazer a substituição, ou para aqueles que perderam, e eu achei, como a gente só fez um exercício em sala desse, eu achei crucial a gente fazer essa retomada para ninguém ficar confuso, né? Na hora que vocês forem fazer a transformação direta, vocês precisam de fazer o retorno, né? Agora, para aquela a primeira posição que a gente tinha. Qual que era essa primeira posição? O próprio valor que a gente tem aqui, né? Eu preciso de retornar aqui, agora vir e substituir.
eu não vou ter mais 54. Eu vou ter um resistor de 1 aqui do lado, né? Então, vamos pegar agora, eu vou colocar aqui uma folhinha do lado para poder facilitar, ó, e a gente vai começar o desenho. Esse desenho vai ficar parecido, só que a gente vai fazer a análise um pouquinho separada de acordo com a observação que a gente precisa. Então, eu tenho aqui o resistor de 6, eu não vou alterar nada, né, nesse resistor de 6, que ele vai permanecer a mesma coisa. Então, venho aqui e escrevo o próprio resistor de 6K, tá aqui, 6 kΩ. Agora, ó, quando eu encontro esse nó, esse primeiro nó, eu não vou ter mais o triângulo, eu vou ter o quê? A própria estrela, né? Então, ó, do triângulo, do nozinho, eu vou descer agora com uma estrela, que é o resistor 1. Aí, do resistor 1, eu saio dele, né? Vou descer um pouquinho aqui para poder deixar para todo mundo ver. Do resistor 1 eu saio e encontro uma bifurcação que vai para o resistor 2 e para o resistor 3. Né? Então, ó, daqui eu vou sair para o resistor 2. E daqui, desse outro pontinho, eu vou sair para o resistor 3. É o que está justamente descrito aqui, como eu fiz. Eu só peguei a estrela e redesenhei, tá? Se vocês pegarem aqui, se a gente conseguir, se eu conseguir mostrar para vocês um do lado do outro, que vai ficar difícil, mas eu vou dobrar aqui que aí dá. Eu só peguei e fiz o quê? Eu peguei esse daqui e repliquei, ó. Eu comecei do 6K que está aqui, aí desenhei o 6K aqui. Aí depois eu fui até o ponto, excluí o triângulo e comecei a estrela. Quando eu começo a estrela, esse resistor 1 a gente já calculou. Quanto que vale esse resistor 1? Vale o próprio valor de 18. Então aqui vale 18 kΩ. Quando eu olho agora para o resistor 2, que está aqui, eu vou lá e faço a associação. Quanto que vale o resistor 2? Ah, o resistor 2 vale 9 e o resistor 3 vale 6. Então, ó, o resistor 2, que está do lado de cá, vai valer 9K. O resistor que está do lado de cá vai valer 6 kΩ. Aí tem um segundo ponto, né? Se eu continuar olhando para cá agora, ó, se eu for olhar para o desenho original, eu vou ver que desse ponto aqui, depois do resistor de 9, eu parto para um resistor de 3, né? Tá aqui. Então, ó, desse ponto aqui eu parto para um resistor de 3K, que está ligado aqui. E do ponto lado de 6, que foi o próprio R3, eu parto com um resistor que é de 18. Então, aqui eu preciso de ir lá e replicar, ó, 3K. E aqui eu preciso lá de colocar 18 kΩ. E aí, desse último nozinho, como vocês estão vendo aqui no ponto 3, ó, que é esse último nó, eu venho, tiro e saio com um único resistor agora, que vai ser a associação dada pelo valor de 2, né, que é o que está aqui, ó, no cantinho. Então, esse aqui é o próprio resistor de 2 kΩ. Então, ó, eu saí de um resistor, de uma formação onde eu começava com um triângulo, peguei esse triângulo e excluí ele, né? E formei no lugar do triângulo uma estrela, como está aqui. Aí agora, quando eu olho para essa estrela, né? Quando a gente for fazer a análise nesse ponto aqui da estrela, o que é importante? Se eu estou com esse circuitozinho, eu consigo visualizar que esse ponto aqui, né, que é o resistor de 6, agora eu já consigo visualizar que o 6 está em série com o de 18, né? Eu já consigo falar isso, que os dois estão em série, né? Por que que os dois estão em série? Porque quando eu olho para esse nó, se eu chamar aqui de nó A, esse nó A faz com que os únicos pontos que estão conectados ao nó A sejam o próprio 6 e o próprio 18, né? Não tem mais nenhum ponto conectado ao nó A. E aí, como a gente foi em sala, se eu tenho um ponto e esses dois pontos eles estão unicamente conectados por um ponto, esses dois elementos eles estão em série. E agora, quando eu venho para cá, por exemplo, ó, se eu chamar aqui de um nó B e eu chamar aqui de um nó C, eu consigo visualizar também que esse resistor de 9 está em série com esse resistor de 3, né? Porque eu tenho um único ponto conectando os dois.
E o resistor de 6, ele está em série com o resistor de 18, também pelo fato de eu ter aí um único ponto conectando os dois resistores. Então, eu saio daquela premissa de que a gente pode estar utilizando esses elementos para poder chegar nesse ponto. E aí, quando a gente chega nesse ponto, a gente vai lá e utiliza o princípio de que esses dois elementos podem estar em série ou paralelo. Tá, esses dois elementos estão em série em paralelo, mas como que eu vou resolver agora esses dois elementos para a minha aplicação que eu preciso, né? Para, de fato, chegar em um resultado. Vocês vão pegar aqui esses dois elementos e vão fazer a soma direta. Ó, vou fazer a conversão. Eu vou pegar esse resistor de 6 e vou fazer resistor de 6K em série com 18, vai me fornecer um valor de um resistor, um único resistor, né? Que eu vou colocar aqui. Não tem problema nenhum eu estar colocando ali na posição do 6 também, tá? 6 mais 18 dá 24. Então, 24, botou o 4 aqui, quilo-ohms, né? Aí eu venho aqui, ó, encontrei o mesmo pontinho aqui que é aquele ponto central. Desse ponto, eu venho para a lateral e eu tenho um resistor. Qual que é esse resistor? É a soma do resistor de 9 com o resistor de 3, né? 9 mais 3 dá 12K. E quando eu olho para o lado de cá, assim, o formato não tem diferença nenhuma, tá? Eu poderia estar fazendo uma curvinha como tal de 9 aqui, tá? Não tem problema nenhum também. Então, 6 mais 18 vai dar o próprio também, 24 aqui. 24. E aí, eu fecho esse circuitozinho aqui e consigo agora emendar com o resistor de 2K que está aqui embaixo. Né? Fazendo isso aqui. Aí esse circuito aqui, aí de fato, né, galera, aí a gente já consegue visualizar para esse circuito e falar, pô, professor, eu já consigo ver que eu tenho um par de resistores, ó, olha para cá e para cá, um par de resistores conectados por 2 pontos, porque eu não tenho nada daqui para cá, né? Eu só tenho esse resistor de cima, mas esses dois elementos aqui, ó, esse ponto é como se fosse esse, que é como se fosse esse ponto é como se fosse esse, que é como se fosse esse. Então eu posso falar que esses dois elementos estão em paralelo. E aí eu vou calcular aqui do lado, ó, o resistor de 12 em paralelo com 24, coloquei duas barrinhas paralelas aqui para simplificar que os dois estão no mesmo paralelo, vai ser o quê? Vai ser dado por 12 vezes 24 dividido por 12 mais 24. Isso é a mesma coisa que 12 vezes 24 dividido por 12 mais 24. Vem aqui e faço 12 vezes 24 dividido por 12 mais 24, que dá 8. Aí, esse valorzinho aqui vai ser o próprio resistor equivalente lá de 8 kΩ. Então, agora eu vou reescrever esse mesmo circuito aqui de cima, só que substituindo esses dois aqui por um único resistor de 8. Então, eu venho, coloco aqui o ponto inicial, né? Ponto inicial dado nesse aqui, venho e faço, ó, o primeiro resistor que eu tenho é o resistor de 24K. Eu tô esquecendo esse 24 aqui, só coloco. O segundo resistor é o resistor de 8 kΩ, né? E o terceiro resistor é o outro resistor agora de 2K. E eu quero encontrar qual que é a resistência equivalente vista por esses dois terminais. Aí, quando eu bato o olho nessa sequência aqui, eu já sei, ó, 24 está em série com 8, que está em série com 2. Esses três elementos em série vão me produzir um único resistor equivalente, né? Dado aqui, que vai ser um resistor equivalente, R equivalente, igual a 24 mais 8, 8 mais 2 dá 10, 10 mais 24, 34 kΩ. Aí, essa resistência aqui, que eu vou colocar de 34 kΩ, ela simplifica aquele circuito inicial, que foi o circuito que a gente tinha dado aqui, né? Que foi esse primeiro circuito aqui.
Eu posso substituir todas essas resistências aqui por uma única resistência no valor de 34K. Se eu consigo fazer essa substituição, eu chego a um resultado que eu posso utilizar esse 34K para qualquer aplicação que eu preciso, né? Não posso ficar aí, não preciso de ficar aí restrito em nenhum tipo de ideia. Então, ó, nesse sentido, eu tenho um resistor, tenho um pensamento de que eu posso fazer a conversão desses elementos em série, paralelo, só que do jeito que estava ali, a gente já conseguia visualizar, né, facinho, que esses dois elementos eles estavam em estrela. Só que muitas vezes, quando a gente vai fazer esses exercícios, se você, na prática, quando vocês forem pegar para poder fazer, vocês vão visualizar, vocês vão perceber que os exercícios eles não ficam bonitinhos desenhados daquela forma como a gente fez ali, né? Onde o próprio resistor já é dado na sequência do meu elemento, onde eu tenho ali a formação de um triângulo, né? Onde eu consigo visualizar. Dito isso, vamos olhar para esse exercício aqui, ó, agora, tá? Esse exercício, o que a gente tem? Ó? Eu tenho como se fosse dois quadrados aí de resistores. Só que quando eu olho para esses dois quadrados, né, novamente eu não posso dizer que nenhum elemento está em série ou paralelo. Eu não consigo dizer ali se eu tenho um resistor em série ou um resistor em paralelo. Eu não consigo. Eu preciso de fazer algum tipo de manipulação. E novamente, para esse caso aí, a gente vai precisar de utilizar o esquema de conversão, né, de triângulo estrela para poder conseguir facilitar as conversões e chegar a um resultado que seja útil para a gente. Então, para poder conseguir fazer esse exercício, a gente também vai precisar de fazer o triângulo estrela. Mas agora, a estrela que a gente vai visualizar nesse exercício, ela pode ser feita tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. No exercício anterior também tinha isso. Olha, se aqui esse ponto é o mesmo desse ponto de cá, se eu pegar esses elementos e agora achatar aqui, ó, eu consigo visualizar um triângulo, né? Imagina aí na cabeça de vocês, se vocês pegarem e fizerem isso aqui, achatar essas pontas, vocês vão ver tipo um triângulozinho aqui, ó, né? Se eu faço isso da mesma forma aqui embaixo, se eu pego esses dois elementos agora e faço assim, ó, junto eles, dou uma achatada, eu também vou ter um triângulo aqui embaixo. Então, é bem provável que quando vocês vão precisar como vocês vão precisar de fazer algum tipo de conversão desse estilo, vocês consigam enxergar que isso aqui é um triângulo. Eu consigo pegar esse desenho aqui, né, e redesenhar ele como sendo um triângulozinho, onde eu achatei as duas pontas e criei um elemento de um triângulo. Ó. Se eu pegar aqui a mesma ideia, ó, peguei e coloquei aqui a minha fonte, vou colocar ela aqui, a fonte de 4 miliamperes, né? E aí agora eu falei assim, não, eu não quero só usar essa fontezinha aqui, eu quero pegar e descobrir a resistência equivalente para achar o valor de VS aqui no final. Para eu chegar lá no valor de VS, primeiro eu tenho que encontrar esses resistores aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu consigo visualizar, se eu pego e falo que esse ponto aqui é o mesmo ponto desse, eu posso pegar esse pontinho aqui, falar que esse aqui é a mesma coisa, puxar para um lado o resistor de 12, puxar para o outro lado o outro resistor de 12K. Ó, fiz isso aqui. Fiz os dois resistores, né? Achatei eles. E aí eu fiquei assim. Aí agora eu venho aqui e faço assim, ó. Vou colocar o resistor no meio, que vai ser também dado como um resistor de 12. Posso até colocar um pouquinho mais extenso aqui. Esse aqui vai ser 12K. E agora eu venho e redesenho o resto do circuito. Ó. Coloco aqui o meu resistor de 12K e do lado de lá o meu outro resistor de 12K. Aqui tem 12K e aqui tem 12K. Pronto, na hora que eu fiz isso aqui, eu peguei esse circuito aqui de cima, né, que era um circuito que até então eu não conseguia visualizar se tinha mesmo a presença de um triângulo. Achatei a lateral e cheguei numa estrela, num triângulozinho mais bonitinho. Agora, com esse triângulo aqui, eu vou imaginar, né, que dentro desse triângulo eu tenho de fato uma estrela. Então, vem aqui, ó, aqui tem uma estrela. Então, vou desenhar essa estrelinha aqui. E aqui. E aqui eu vou chamar de 1. E eu vou chamar de 2.
E aqui eu vou chamar de 3. Ah, professor, da outra vez você chamou um lado de 2, outro lado de 3 e tudo mais. Tem algum problema? Não, né? A ordem que você colocar aí vai ditar o que você vai fazer para encontrar esses três resistores, R1, R2 e R3. Então, a ordem não vai fazer muita diferença para a gente. Só vai fazer diferença quando a gente conseguir acessar esses elementos e chegar no resultado lá no final. Então, aqui, eu preciso de fazer essa aplicação R1, R2 para poder chegar a R1, R2, R3. Então, eu vou calcular quem que é o valor de R1. Ah, então vamos fazer isso. Vamos pegar aqui e colocar aqui do lado o valor que eu quero encontrar primeiro é R1. Quem que vai ser R1? R1 é o resultado desses dois elementos que estão em paralelo aqui. Quais que são? Paralelo não, né? Que estão ligados na ponta do triângulo. Que todos eles são de 12, então para a gente não vai ter diferença. Deixa ela normalizar. Então, R1 vai ser dado por 12 quiloohms vezes 12 quiloohms dividido pela soma dos três resistores. Como eu tenho três resistores iguais, vai ser 12K mais 12K mais 12K. Então, R1 vai ser igual a 12 vezes 12 dá 144, né? 144 quiloohms. Dividido por 12 mais 12 mais 12. Então, 12 mais 12 mais 12, 144 dividido por 36, né? Dividido por 36, vai dar o valor de 4. Isso aqui dividido por 36 quiloohms vai me resultar aí no valor de 4K. Aí você fala, pô, então se eu tenho aí agora 4K para fazer a análise, para poder fazer a utilização de fato, eu vou substituir aqui no lugar do 1 um resistor de 4 na próximo termo, né? Exatamente. Na próxima vez a gente vai substituir isso aqui por um resistor de 4. Agora, quando eu olhar para o R2, vou fazer o cálculo de R2, vocês estão vendo que é o mesmo passo, né, galera? Não tem muita diferença. Só que agora, a diferença é que agora eu quero encontrar a tensão VS, né? A tensão VS lá em cima, que é essa aqui, ó, que está no resistor de 12K. No outro termo, no outro exercício, a diferença dele para esse é que a gente só queria calcular a resistência. Aqui a gente já colocou um passo. Eu quero, além de calcular a resistência equivalente, né, achar o valor de VS, ou seja, a tensão nesse resistor de 12K ali. Então, a gente vai primeiro fazer a resistência equivalente. Então, R2 vai ser quem? R2 é esse ponto aqui, e esse ponto de R2 é a união desse daqui com este de cá. Com 12 e com 12. Então, vai ser 12 vezes 12 dividido por 12 mais 12, que também vai ser 4K. Não vai ter mistério, né? A conta é a mesma, porque os três resistores são iguais. E se então, o que vai ser R3? Ah, professor, R3 vai ser 4K. Se os três resistores forem iguais no triângulo, a gente vai ter o resultado também dos três resistores iguais. Então, o trabalho que eu vou ter agora aqui que fazer, né, para poder conseguir chegar no resultado, é eu conseguir visualizar aquilo que a gente já tinha feito no outro. Pegar esse gráfico, esse exercício, né, e conseguir converter. Então, deixa eu puxar um pouquinho. Eu vou pegar aqui um resistor. Vou colocar aqui a ponta da fonte, né, depois a gente desce para poder terminar de desenhar ela. Aí vou fazer ó, o deslocamento até a ponta do triângulo, que agora não é mais um triângulo, né? Coloquei aqui o pontinho. Aí desse ponto eu vou descer com o resistor 1. Desci com o resistor 1. Né? Aí do resistor 1 eu vou puxar os dois pontos para o resistor 2 e 3. Então daqui eu vou puxar um resistor 3 e o outro resistor número 2, do mesmo jeito que a gente tinha feito. Apago o triângulo, não vou usar os resistores do triângulo, mas eu vou continuar com os resistores de baixo. Quais são esses resistores de baixo? Esse resistor que está aqui, que é um resistor de 12, e esse resistor que está aqui, né, que também é um resistor de 12. E aí agora eu venho aqui e fecho o circuitozinho, bonitinho. Tá? Coloco a minha fonte aqui, que é uma fonte de corrente de 4 miliamperes. E aí eu chego
nesse circuito. Aí eu venho substituindo. Quem que é R1? A R1 é 4K, R2, 4K, R3, 4K, né? Quem que é esse resistor aqui de baixo? E aqui é o próprio valor de 12K e aqui 12K também. Tá, então agora eu tenho, ó, eu tenho um nó aqui, né? Tem um nó aqui, tem um nó aqui. Esses dois resistores, por esse nó aqui eu só tenho a conexão desses dois resistores, por esse nó aqui eu só tenho a conexão desses dois. Então eu já consigo visualizar que esses dois estão em quê? Em série. E esses dois aqui também, né? Os dois também estão em série. Então, para poder fazer, né, continuar fazendo, o que eu vou ter que redesenhar? Colocar novamente a fonte. Coloco a fonte aqui. Aí, ó, essa fonte vai chegar no pontinho lá do triângulo. Não precisa de ter preguiça de desenhar. Até mesmo os exercícios, tá, galera, da lista, na hora que eu vou postar para vocês, na hora que vocês forem fazer, não precisa de ter preguiça de desenhar, não. Quanto mais desenhado, melhor eu vou conseguir entender o que vocês de fato fizeram. Cheguei aqui na resistor de 4K e fiz o quê? Uma bifurcação. Ele parte para dois resistores aqui. O primeiro resistor é o de 4 mais 12, que dá 16, e o segundo 4 mais 12 também, que também dá 16. Então aqui eu vou ter 16K e do lado de cá também vou ter 16K. Né? Juntei aqui a fonte, repeti minha fonte aqui de 4 mA, né? E aí eu cheguei nesse ponto, ó, tem esses dois resistores aí que agora eu também devo enxergar, né? Que esses dois resistores aqui, eles estão o quê? Em paralelo. E aí, ó, se esses dois resistores então estão em paralelo, aí eu já salvei minha vida, né? Porque eu sei que os resistores que estão em paralelo, se eles forem iguais, o que vai acontecer? Esses dois resistores, se eles estão em paralelo, são iguais, o resultado vai ser a metade dele, né? Então, para eu fazer esse exercício agora, para eu terminar a resistência equivalente, né? No primeiro caso, eu vou repetir a fonte. Tá aqui, eu vou repetir a fonte aqui. A fontezinha. Dada aqui por 4 mA. Aí sai dessa fonte, né? Vou colocar aqui, ó, o resistor de 4 que está aqui. Que é esse primeiro. E vou chegar agora no segundo resistor, que é o próprio resistor de 8. E aí o meu novo circuito, né, vai ficar sendo esse aqui. Uma fonte de K, um resistor de 4 e um resistor de 8. Porventura, esse resistorzinho do jeito que está aqui, ó, eu já consigo saber qual que vai ser o resultado final aí da minha resistência, né? A minha resistência final aí, ó, vai ser uma fontezinha aqui de 4 mA. Aqui um resistor dado pelo valor de 4 mais 8, 12 kΩ. Então, ó, o resistor em si, ele é resultado aí do paralelo e tudo, a gente chegou nesse resultado aí de 12K. Então, esse resultado de 12K vai me fornecer um valor de tensão. Só que o que a gente quer é encontrar a tensão que está lá no começo do exercício, né? A gente quer encontrar essa tensão aqui, ó, tensão em VS. Para a gente fazer e chegar nessa tensão VS, eu tenho que começar a retornar. Ó, aqui é uma fonte de corrente, ela produz um valor de corrente. A corrente, ela é igual quando os resistores estão em quê? Em série, né? Então, saindo daqui para cá, eu sei que o resistor de 12, ó, ele é o resultado de dois elementos que estão em série, que é o de 4 e o de 8. E por lógica, como a gente só tem uma malha, a corrente que vai passar no resistor de 4 e no de 8 é o próprio valor de 4 mA. Então, passa uma corrente no resistor de 4 mA e passa uma corrente no resistor de 4 kΩ e passa uma corrente no resistor de 8 kΩ. A corrente, quando ela passa no resistor de 4 kg, ela faz, ó, 4 vezes 4 dá 16, o K corta com ele, causa uma queda de tensão aqui dada de 4 vezes 4,
16 volts, né? Então, quando eu vou agora para o outro caso, quando eu vou analisar esse resistor de baixo, se eu fizer, ó, passei com a correntezinha aqui, 4 vezes 8 dá o próprio 32 volts. Então, a corrente que vai passar nesses dois resistores é a mesma, porque ela está em série. Quando ela passa pelo resistor de 4, ela causa uma queda de tensão de 16 volts. Quando ela passa pelo resistor de 18, ela causa uma queda de tensão de 32. Aí a gente faz uma analogia, né? Ó, eu vou fazer a volta. O resistor de 8, que é esse resistorzinho que está aqui embaixo, ele é o resultado, né, de dois elementos que estão em quê? Em paralelo, que é o 16 e o 16. Né? 16 em paralelo com 16 deu 8. Só que os resistores que estão em paralelo possuem sempre a mesma tensão. Então, quando eu sair do resistor de 8 e voltar para o resultado, para os elementos que resultaram nele, eu vou falar o seguinte, ó, esse resistor de 8 é o resultado de dois elementos que estão em paralelo. Então, a tensão naqueles dois elementos vai ser a mesma que a tensão em cima do de 8, que é dada por 32 volts. Então, ó, a tensão que eu vou ter em cima dos dois elementos aqui, tanto em cima do 16 aqui, quanto em cima desse 16 aqui, a tensão aqui e aqui vão ser de 16 volts e aqui 16 volts. Tá, então esses dois elementos estão em paralelo, a gente já sabe que a tensão neles também são iguais. O que eu quero encontrar não é a tensão em cima do 16, é a tensão em cima do de 12. Então, eu vou ter que voltar mais uma vez. Como que eu vou fazer isso? Eu vou olhar para cá e vou falar, ó, o resultado do 16 que está aqui, ele veio, né, esse resistor de 16, ele veio de dois resistores que estão em série, né? Esses dois resistores que estão em série aqui, eles de fato possuem a mesma corrente, porque resistores em série possuem a mesma corrente. Mas para eu achar a corrente que vem aqui em cima, eu tenho que saber qual que é a corrente que passa nesse ramo, né? Porque se eu achar a corrente aqui, eu sei que essa corrente é a mesma lado de cima. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer nesse momento é qual que é a corrente que passa pelo resistor de 16 volts? Ah, professor, se aqui tem 16 volts e aqui tem 16 volts, 4 kilo ohms, eu vou ter que fazer uma analogia sobre isso, porque ó, eu chego com a corrente, não é 16, né? Alguém, é 32 aqui, ó. 16 é no de cima, né? Aqui é 32. Estou falando 16, 16, 16, mas é 32 volts aqui, ó. Perdão. Então, esse 32 volts, que é justamente a tensão em cima do de 8, aí a gente falou, ó, o de 8 foi o resultado de dois elementos em paralelo, então possui a mesma tensão. A tensão é dada por 32 volts. Eu estava já com o resultado lá na frente aqui na cabeça. Né, que se eu tivesse que dividir isso por 2, ia dar o próprio 16. Então, 32 volts é o valor que está aqui em cima. Então, para eu encontrar a corrente que passa por esse ramo aqui, eu preciso de achar quanto que é a corrente que desce para cá. Então, ó, 32 dividido por 16 vai descer aqui 2 miliamperes. Da mesma forma, se eu fizesse para o outro lado, aí também ia descer 2 miliamperes. Professor, mas eu sei, eu estou estudando lá a matéria, eu já sei, por exemplo, que se a corrente encontrou dois resistores que são iguais, eu nem precisaria de fazer conta para poder achar isso, né? Se de fato você já tivesse visualizado, ó, a corrente que chega aqui é de 4, ela chega nesse ponto aqui, ela passa por aqui, chega aqui, ela vai se dividir. Como que ela vai se dividir se os dois resistores são iguais? Ela vai se dividir de forma igual. Então, vem 2 miliamperes para cá e vai 2 miliamperes para o segundo segmento. Aquele que não teve essa pegada, né, não tem problema nenhum de fazer as continhas, vai achar os 2 mA do mesmo jeito. Achei os 2 mA para cada ramo, aí agora eu posso falar que aqui desce 2 mA e para cá também vai descer 2 mA. Então, ó, 2 mA vai descer para cá, 2 mA vai descer para cá, e aí eu vou ter, de fato, uma possibilidade de achar qual que é a queda de tensão, né, no resistor de 12. Que agora eu sei qual que é a corrente que passa por aqui. A corrente que passa pelo resistor de 12 é de 2 mA. Então, eu vou pegar a corrente que passa aqui, como os dois resistores estão em série, a corrente que passa aqui é a mesma da corrente que passa aqui. Para eu achar essa tensão aqui, ó, a queda de tensão aqui, VS, basta eu pegar a corrente que passa por ele, que é de 2 mA, e multiplicar, né,
pelo próprio valor da resistência, que é o de 2K ohms. Então, a tensão VS que eu preciso de descobrir vai ser 2 mA vezes 24, 2 vezes 12, que dá o próprio 24 volts. Aí a gente pode falar que a tensão VS daqui de cima é igual a 24 volts. Então, galera, como vocês viram, né, eu saí de um circuito que eu não conseguia achar associação de série paralelo, não conseguia achar nada, mas quando a gente fez um passinho, quando de fato a gente conseguiu tentar fazer alguma coisa em relação à conversão direta, a gente chegou em um resultado mais próximo daquilo que a gente precisava, que era de fato encontrar um resistor aí que fosse conveniente para a gente conseguir fazer os cálculos certinho, tá? Nesse exercício aqui, eu vou fazer uma pausa e vou perguntar, né? Perguntar para vocês. Alguma dúvida? Vocês podem abrir o áudio e falar, professor, eu estou com dúvida no primeiro exercício que você falou, ou eu não entendi alguma coisa desse exercício que você falou agora. Vocês podem abrir o áudio aí e falar. Professor, Pode falar. ó, nesse exercício aí mesmo, eu tenho duas dúvidas. Nesse caso que ficou 16, 16 em paralelo, se Aqui um lado não embaixo. fosse 16, fosse, sei lá, 18, como é que faria? Se um lado fosse 16 e o outro fosse 18. Aí, se esse aqui fosse 18, vamos pegar e vamos fazer a situação aqui, tá? Vou escrever o que você falou aqui embaixo. Então, tem aqui, a fonte é igual 4 mA. Aí aqui, eu teria um resistor de 4. Eu já vou mostrar para você ver se era essa situação mesmo que você estava pensando. Beleza. Você me falou isso aqui, não é? Se fosse assim. Isso mesmo. Aí, o que eu teria que primeiro calcular? Eu teria que calcular, ó, visualizar primeiro que esses dois estão em paralelo. Se esses dois resistores estão em paralelo, qual que vai ser o resultado? Ah, o paralelo aqui, ó, desse elemento, que eu vou chamar de R equivalente, vai ser dado por 16K vezes 18K dividido por 16K mais 18K. Toda vez que eu tiver dois elementos que estão em paralelo dessa forma aqui, a gente não precisa de fazer aquela forma gigante que vocês podem ter visto no livro, ou aquela forma que a gente passou no quadro gigante. 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Vocês podem fazer de 2 em 2, fazendo esse produto direto. O resultado disso vai ser o produto dividido pela soma. Então, eu vou fazer o produto desses dois elementos, R equivalente, vai dar 16 vezes 18 dividido por 16 mais 18. E aí, deu aqui o valor de 8,47. Aí, esse valorzinho, 8,47, já vai ser o resistor equivalente que eu vou fazer a substituição. Eu ia ter um novo resistor, eu ia ter a fonte chegando aqui no resistor de 4, normalmente. Ia ter aqui embaixo, ó, um outro resistor. Então, eu vou colocar aqui só para poder visualizar bonitinho. 4K e aqui 8,47. No final, quando eu fosse fazer o cálculo da resistência equivalente, eu ia ter um valor de 12,47 para o meu resistor. Deixa eu ver se ela foca. Deixa paradinha, ela foca. Deixa aí. Aí, ó, fiz o cálculo da resistência equivalente, está aqui. Aí jogo aqui nesse valor e acho a minha resistência equivalente. A corrente que vai passar aqui nesses dois resistores é o mesmo. Para eu poder fazer minha representação aqui, o que eu ia ter que fazer agora? Eu ia achar qual que é a tensão aqui e a tensão aqui. A tensão desses dois elementos, elas são sempre iguais, porque os elementos estão em paralelo. Como que eu faço para achar essa tensão? Pego a minha fonte de 4K, 4 mA, né, que vai estar passando por esses dois resistores, e multiplico pelo resistor de 8,47. Então, se aqui passa, ó, de fato, 4 mA, qual que é a tensão aqui em cima desse elemento? É eu pegar esse 8,47 e multiplicar por 4, que vai me dar 33,9. Então, aqui eu teria 33,9 volts. Aí, ó, eu tenho 33,9 aqui e eu tenho 33,9 aqui.
A mesma coisa dos dois lados. A diferença seria no valor da corrente, né? Quando eu pegar 33,9 e dividir por 18, vai dar um valor de corrente menor do que se eu pegar 33,9 e dividir por 16. Então, a corrente aqui seria menor, e aí eu ia achar um valor de tensão menor também quando eu fosse fazer aquele cálculo. Entendeu o que a gente fez? Sim, entendi, sim. Entendeu? Mas assim, na prática, cara, é pegar esse exercício assim, eu vou soltar outros exercícios de triângulo estrela para vocês fazerem, por exemplo. A prática é vocês pegarem e tentar justamente fazer o exercício, né? Tá bom? Alguém E esse negócio de, por exemplo, quando tá em série, a corrente é igual e a tensão é diferente. Eu não lembro muito dessas coisas básicas aí. sempre vai resumir assim, ó. Sempre que eu tiver dois elementos que estão, vou colocar a folhinha aqui. Se eu tiver dois elementos quaisquer, né, dois resistores, onde esses dois resistores estão associados em série, o que é eu estar com esses dois elementos associados em série? Eu tenho um único ponto, né, e esse ponto só conecta esses dois elementos. Esses dois elementos, por obrigação aqui, eles estão em série. Então, R1 e R2, eles estão em série. Os resistores de série possuem a mesma corrente. Então, eu vou colocar aqui, ó, corrente igual. Agora, quando eu olho para a tensão deles não é a mesma. Então, a tensão, vou colocar aqui, vou de V, é diferente. Corrente igual, tensão diferente. Agora, se eu estivesse trabalhando com elementos que estão em paralelo, como eu consigo determinar que esses elementos estão em paralelo? Eu vou olhar para esses dois elementos que estão aqui, R1 e R2, chamar aqui de R1 e aqui de R2. Para esses dois elementos estarem em paralelo, ó, os resistores devem estar conectados por um único par de nós. Ó, um par de nós. Se aqui é A, aqui também é A, porque não tem nada aqui no meio. Ó. É como se fosse um curto. Se aqui é B, aqui também é B, porque não tem nada no meio. Então, os dois elementos estão em paralelo. Quando os dois elementos estão em paralelo, eu vou ter a mesma tensão, então a tensão é igual, e a corrente, né, que eu vou chamar de I, ela é diferente. Então, resistores em série, corrente igual, tensão diferente. Resistores em paralelo, tensão igual, corrente diferente. Ah, professor, mas eu ainda tenho dificuldade de associar essa questão do paralelo. Você sempre, quando você estiver trabalhando para tentar identificar se está em paralelo, se você fizer isso aqui, ó, desenhar o primeiro resistor de um lado, o segundo resistor, você poderia fazer isso aqui, ó, puxar e colocar ele justamente no mesmo ponto para você visualizar. Se você consegue fazer isso, ou seja, falar que esses dois pontos é a mesma coisa, aí esses dois elementos estão em paralelo. Agora, em série é a mesma coisa. Ó. Se eu tiver esse aqui e um ponto está conectando só dois elementos, isso está em série. Se porventura eu puxar e colocar um outro resistor aqui, aí esse ponto ele não conecta mais só dois elementos, ele conecta três. E aí esses dois elementos aqui eles não vão estar em série, né? Enquanto a partir desses dois aqui vão estar entrando em paralelo. Então, para poder treinar isso aí, pega aquele material lá dos exercícios lá que eu coloquei no caderno, no portal, e tenta ir olhando essas deficiências, assim, ó, olhar e identificar, tá em série, tá em paralelo, aqui é triângulo, aqui é estrela, porque quando a gente olhou para cá, ó, eu posso olhar para esse ponto. Esse pontinho aqui, que é o que a grande maioria confunde na hora de tentar fazer, se você olhar para esse ponto e falar assim, ó, esse ponto aqui também é esse ponto aqui, né? Aí você pode pensar que esses dois elementos estão em série, mas eles não estão em série. Por que eles não estão em série? Porque se esse aqui, apesar de ser o mesmo ponto, ele conecta dois, três elementos. Não é só dois elementos, são três, porque o 4 mA também entra aí no pensamento de conexão. Por isso que eu não posso falar que esses dois elementos estão unicamente conectados aí em paralelo, né? Porque eu não tenho essa representação dos dois elementos direto em paralelo, tá? Ô, professor, Pode falar. Não sei por aqui, que essa câmera tá de... Desculpa, pode falar. se o exercício, por um acaso, pedisse para a gente achar a potência dissipada ou a queda de tensão nesse resistor, nesse braço que some aí quando você faz o delta estrela, né? O bracinho de 12 aí. Você está querendo, por exemplo, calcular a... Descobrir qual que é a corrente que passa nesse braço aí que some. Aí, não, pô, dá um entendi. caramba, né? Ó, primeiro assim, a tensão. Vamos tentar achar a tensão aqui, ó. A tensão aqui.
que esse aqui some, né? Esse braço aqui some, não some? Esse aqui some. Não, é o de baixo aí que some, né? Então, ó, esse daqui é a mesma coisa desse de baixo. Correto? Eu só encurtei ele. Você está falando assim, ó, quero achar a tensão aqui, ó, no de 12. Nesse resistor aqui. Não, É? não. Que tá no horizontal. Aqui, É. ó, para eu encontrar a representação dessa tensão no próprio resistorzinho da base, que é esse ponto ali, como eu vou ter, ó, esse ponto aqui e esse ponto aqui, para eu encontrar a tensão no meio, que é justamente esse bracinho que você falou aí, eu preciso de achar a tensão entre esses dois pontos aqui, ó. Eu quero achar a tensão desse braço que sumiu. A tensão do braço que sumiu é essa tensão que estaria aqui, não é? É como se eu tivesse esse resistorzinho aqui. Eu quero achar a tensão desse ponto para esse. Então, primeiro eu tenho que achar a tensão aqui, que eu vou chamar de VA. Depois eu tenho que achar a tensão aqui, que eu vou chamar de VB. E a tensão entre esses dois pontos é VA menos VB. Aí, qual que é o grande problema nesse caso aí? Que nesse caso único, esse resistor aqui é o quê? É 12. E esse resistor aqui? É 12 também. Ah, qual que é a tensão aqui em cima do resistor de 12? A gente já sabe, né? A tensão em cima do resistor de 12, a gente já até achou que é de quanto? 24, não é? Qual Uhum. que é a tensão no resistor de 12 do lado de cá, então? Se a corrente se divide de forma igual, também vai ser o quê? 24. Então, se eu quero saber a diferença desse ponto para esse ponto, é só subtrair qual que é a tensão aqui para cá. Só que a tensão aqui é 24, aqui também é 24. Qual que vai ser a tensão nesse ponto? Zero. Entendeu? Ah, Aqui é não vai, diferente. É não diferente. vai ter corrente passando ali, né? Não, a tensão é zero. Mas, por exemplo, agora se você quisesse saber a tensão aqui, ó, nesse outro braço que a gente cortou aqui, ó, esse braço aqui, esse braço de 12 aqui, a gente não tirou ele do triângulo? Se eu quisesse saber a Uhum. tensão aqui, o que eu ia fazer? Eu ia achar a tensão, ó, o 12, esse 12 que a gente tirou, ele resultou, né, na lateral aqui, ele resultou no 1 e no 2, ó. É como se ele estivesse pegando esses dois espaços aqui. Se eu quisesse achar a tensão aqui, eu ia ter que calcular a tensão em cima do resistor de 4, a tensão em cima do resistor de 4 e somar, porque eu quero saber a tensão daqui para cá. Então, eu estou somando, ó, a tensão daqui mais a tensão daqui. Aí você ia somar. Agora, por que não, então, professor, que eu vou somar essa de cá, esses dois elementos aqui, quando eu quero achar essa tensão daqui para cá? Porque as duas estão no mesmo nível. E o mesmo, quando a gente fala, ó, as tensões estão no mesmo nível, tensões que estão aqui no mesmo nível vão ter o mesmo valor. Então, existe diferença, quando vocês forem fazer esse cálculo, existe diferença desse ponto para esse ponto em nível de tensão? Não, não existe porque é a mesma tensão. Agora, se eu olho para cá, existe, né? Existe diferença de potencial daqui para cá? Existe. Por quê? Porque eu tenho uma queda de tensão aqui e eu tenho uma queda de tensão aqui que é diferente. Então, eu somo as duas. Da mesma forma, seria se eu quisesse achar a tensão daqui para cá. Então, essa questão da estrela, é legal fazer esse treinamento aí de fazer a volta para achar nível de tensão e corrente, porque quando você imaginar o triângulo, né, o triângulo original, ele está aqui, ó. É isso aqui que é o triângulo original. Se eu retirei isso aqui para poder fazer uma substituição, o cálculo de tensão que vai estar aqui em cima é justamente a tensão associada a esses dois pontos que eu retirei. Então, se eu quero achar a tensão em cima do de 2, eu vou ter que somar com a tensão de 1 mais a tensão de 3. Se eu quiser achar a tensão agora em contrário, eu vou ter que somar a tensão de 1 mais a tensão de 2, que está do outro lado. Beleza? Show, valeu. Assim, galera, se porventura surgir dúvida também nessa questão, eu falo assim, professor, aquela questão do triângulo estrela lá, tem como achar a tensão em outro ponto, fazer achando nesse ponto aqui. Vocês podem, por exemplo, pegar depois esse material que eu vou disponibilizar para vocês e até mesmo pegar e bater uma foto na hora que vocês estiverem assistindo de novo e tudo mais, bate uma foto, vai lá e manda lá no grupo, professor, estou com dúvida nisso aqui. Por quê? Com essas dúvidas que vocês forem pegando para poder fazer e tirar, né? As dúvidas que forem aparecendo quando vocês forem pegar para rever a aula, então poder fazer a lista de exercícios, tanto avaliativa quanto uma lista de exercício normal que eu vou passar para vocês,
vocês podem pegar e tirar essas dúvidas. E aí a dúvida, eu vou só esperar chegar na próxima aula para poder tirar? Não, eu posso fazer um videozinho explicando a sua dúvida, postar lá no grupo, aí todo mundo que tem a dúvida similar à sua já vai conseguir tirar essas dúvidas, né? Não vai ficar Professor, acumulado. Pode falar. Adam, deixa eu te perguntar, você pode voltar lá naquela última imagem, onde você faz as correntes para cada resistor? Para cada É resistor. porque eu tenho dificuldade na parte da queda de tensão, cara. É desse aqui ou do outro resistor? Desse segundo aí que tem 4 mA de corrente. Aqui? Isso. Não, aqui. Onde você mostra que a tensão vai caindo. Cadê? Tá, deixa eu pegar outra folhinha aqui. Acho que deve ter sido esse de cá. Isso aí mesmo. Tá? Não, mas esse aqui eu peguei e substituí para tirar a dúvida do colega de vocês. Tem um original. A tensão toda aí é 48 volts, não é? Atenção, Passa da conta direta aí. a tensão toda. Deixa eu achar a folhinha. 4 vezes 12, né? Isso, é essa aqui. Não. Porra. Na hora que vocês tiraram, eu juntei as folhas. Tá, mas vamos olhar para isso aí, se precisar, a gente faz de novo pra gente não confundir. Aqui a gente vai ter, então, ó, é isso aí que você falou, a gente vai ter 16 vezes 16 deu 8, 8 vezes 8 mais 4 dá 12. 12 vezes 4 deu 48 volts. Então, ó, daqui eu saí para um conjunto assim, ó. Eu tenho a fonte, vamos imaginar que a fonte está aqui, só para economizar espaço, tá? Então, a fonte está aqui, eu tenho um resistor de 4 kΩ e eu tenho aqui um outro resistor de 8. Aqui é 4, tá? E aqui eu tenho 8K. E depois eu somei isso e cheguei no resistor de quanto? 12. Tá. Se eu tivesse trabalhando com níveis de tensão, se aqui fosse tensão, eu iria achar a corrente, porque a corrente seria a mesma dos dois resistores. Só que o que acontece? Essa fonte aqui, ela já é uma fonte de quê? De corrente, né? Esse valor de corrente, tá vendo? A setinha é fonte de corrente. Então, eu já tenho o valor da corrente, eu não preciso de multiplicar por 12 para achar a tensão. Porque eu sei que esse resistorzinho aqui, ó, esse resistor de 4, esse resistor de 8, eles possuem a mesma corrente, porque os dois estão o quê? Em série, né? Ó, eu tô com esses dois elementos em série, eu tenho uma fonte aqui gerando 4 mA. Esse aqui que é o exercício. Tem uma fonte gerando 4 mA. Tá, se aqui é uma fonte de corrente e eu estou injetando corrente aqui, eu não tenho nenhum caminho para ela passar, é porque a corrente ela passa toda por aqui, toda por aqui. A corrente ela não se perde nesse caso aí, né? Ela vai passar, ela vai ter o fluxo de passagem dela normalmente. Então a corrente aqui é a mesma da corrente aqui, correto? Até aí tudo bem? Tá, agora quando a gente vai fazer a analogia para o lado de cá, ó, quando eu olho para esse lado de cá, eu vejo que esses dois resistores estão em paralelo, eles resultaram um resistor de 8K. Então, o resistor de 8K foi o resultado de dois elementos que estão em paralelo. Elementos que estão em paralelo possuem a mesma... Lembra? Tem a mesma tensão e corrente proporcional? Isso. Paralelo, eu possuo a mesma tensão e corrente proporcional àquele valor, ou seja, as correntes são diferentes entre os dois. Mas nesse exercício, né, porventura, eu tenho aqui resistores que são iguais. E aí a gente acabou achando os dois valores iguais. Mas se eu não sei se é isso, né, como que eu vou fazer? Se eu não sei que eles são proporcionais, de fato, que as duas resistências são iguais, eu preciso de achar qual que é a queda de tensão aqui e qual que é a queda de tensão aqui. Como que eu vou achar isso? Pegando a corrente que passa aqui, multiplicando pela resistência. Então, 4 vezes 4 dá 16. E 4 vezes 8 dá 32 volts. Então, eu tenho 32 volts nesse primeiro aqui. E eu tenho 16 volts aqui. Tá? Aí, o que eu preciso de fazer em cima disso? Se eu tenho 32 volts em um e 16 no outro, eu preciso de fazer o retorno. Que retorno é esse? Olha, se eu olhar para esse exercício aqui, eu consigo visualizar que esses dois elementos estão em paralelo e elementos que estão em paralelo possuem a mesma tensão. Como esses dois elementos possuem a mesma tensão,
eu já sei que a tensão em cima do primeiro vai ser de 32, a tensão em cima do segundo vai ser de 32. Aí, a dúvida onde você sente dificuldade, que é normal, é você fazer essa volta aqui também, ó. Agora eu vou olhar para o desenho passado. O desenho passado, o 16 é o resultado de que elemento? 4 em série com quanto? 16, cadê? Deixa eu ver aqui. Tá aí na tela. 4 em série com 12, tá vendo? Tá. Então, Sim. o 16 é o resultado de 4 em série com 12. Elementos que estão em série possuem a mesma... Em série, mesma corrente, tensão proporcional. Isso. Então, eles possuem a mesma corrente. Se eu sei que eles possuem a mesma corrente, eu preciso de achar qual que é a corrente em cima do de 16. Como que eu Sabe por faço que eu para... pergunto? Pode Porque falar. aquele PDF que você postou, primeiro ele faz todo o desenho, né? Vai passando todo passo a passo para achar a resistência equivalente. Aham. Para depois ele achar a tensão ou a corrente, para ir depois desmembrando. Aí eu vi no exercício Aham. passado lá com fala que você botou lá no ponto tal qual que é a corrente, no ponto tal qual que é a tensão. Vai ter exercícios assim para a gente fazer? É só fazer direto assim igual você fez? Ou vai ter que fazer tudo daquele jeito? Que o livro fez de um jeito, você fez de outro. Eu fiquei confundido, entendeu? Não, Acho que eu então, vou dividir porque você pode fazer do jeito que você achar mais conveniente, não tem problema nenhum. Agora, qual que é a diferença? Se você fizer do jeito como, não sei como o livro fez, né? Porque, de fato, cada um pode resolver de um jeito. Mas no final que ele pode vai dar estar a mesma usando... coisa, acho que é só um modo diferente mesmo. Mas Era só isso que eu estava na dúvida, agora ficou claro. e toma cuidado o seguinte, que na maior parte dos casos, aparece aqui uma fonte de tensão, tá? Aí a gente colocou aqui, ó, uma fonte de corrente. Então, quando eu trabalho com fonte de corrente, a corrente já sai, né? A corrente é a mesma para os dois resistores de série. Então, na fonte de tensão, não. A fonte de tensão, quando tem elementos de série, a tensão é diferente. Então, eu primeiro acho a tensão em cada elemento, soma os dois elementos, acha a corrente e depois eu vou fazendo. Talvez é isso que esteja também te confundindo, né? Porque quando a gente está trabalhando com exercícios que trabalham aí com fonte de tensão direta, já sai o valor da corrente, né? Ali, como a gente já tem o valor da corrente, a gente não precisava nem de achar o valor da tensão final, tá? Mas É beleza, pra... valeu, professor. Beleza. Mas assim, cara, sentiu dificuldade naquele exercício do livro lá que você falou aí mesmo, e quer que eu faça de outro jeito, desse jeito que a gente está fazendo aqui, indo passo a passo, bate foto do exercício que é, o que o exercício pede, e manda lá no grupo, que aí quando eu for fazer a primeira videoaula de vocês essa semana, que eu vou fazer para poder postar antes do encontro no sábado, eu já incluo esse exercício como exemplo, entendeu? É legal vocês fazerem isso, vocês Demorou. colocarem as dúvidas lá. Mais alguém falou alguma Valeu, coisa? professor. Tá. Mais alguém? Por enquanto? Nossa, eu balancei o trem aqui. Depois eu vou mostrar para vocês a gambiarra que eu tive que fazer. Fica paradinho aqui, meu filho. Deixa ele focar. Foca. Tá. Agora, se vocês olharem para esse exercício aí, vocês têm ideia de como vocês iriam achar esse valor de 1, por exemplo? Vocês acham que... Como que a gente iria calcular esse valor de 1? Alguém tem uma sugestão? Vou mandar aí para vocês verem lá no grupo depois do WhatsApp a dificuldade que tá aqui. Ó, galera, quando eu olho para esse exemplo aqui agora, eu vou de fato colocar... Oh, foca, meu filho. Vou mudar a luz aqui. Melhorou. Ó, eu vou olhar para isso aqui como sendo o somatório de nós. Esse exercício aqui é legal porque a gente inclui um conceito que eu falei para vocês na última aula, que é uma fonte dependente. A fonte dependente de tensão, de corrente, ela vai variar sobre outros pontos que eu tenho no meu circuito, né? Se eu tenho um ponto específico aí do meu circuito, onde eu tenho valores de fonte de tensão e fontes de corrente, a gente consegue encontrar, pela lei de Kirchhoff das correntes, esses valores mais agregados. Então, esse exercício especificamente, depois eu posso postar outros exercícios iguais a esse, se vocês se confundirem. Deixa eu só conferir se está todos os valores aí. Aqui tem a corrente de 6 mA, 6,
I1 está para baixo, e X está para cima, aqui não tem nada, e 4 mA está subindo. Isso aí. Quando eu olho para esse exercício, a primeira coisa que a gente pode ter de observação, que cada nó desse tem corrente chegando e corrente saindo, né? Então, ó, por exemplo, nesse nozinho aqui eu tenho uma corrente, as correntes aqui chegando e saindo. Nesse nozinho aqui eu tenho as correntes chegando e saindo. Mas olha aqui que legal quando eu vou olhar nesse primeiro nó aqui de baixo. Esse nó de baixo ele é alimentado por essa via aqui, por esse ramo aqui e por esse ramo aqui, né? Então, ó, eu estou chegando com a corrente I1 está chegando. Lembra que a gente falou nessa que as correntes chegando a gente coloca positivo e as correntes saindo a gente coloca negativo. Ó, estou chegando com I1, estou chegando com IX, então cheguei com IX. E eu estou chegando com 6 mA. Isso aqui é igual a zero. Correntes no nó, né? Todas as correntes que chegam e saem no nó vão sempre dar igual a zero. Lei de Kirchhoff das correntes. Então eu sei que I1 mais IX é a mesma coisa que o quê? I1 mais IX é a mesma coisa que menos 6 mA. Isso aqui já é uma equaçãozinha que a gente pode denotar desse problema aí. Agora, eu também posso tirar de relação desse problema o seguinte: se eu olhar, né, para esse ponto que está aqui, ó, esse ponto que está aqui, o que eu posso tirar de cara desse ponto ali? Eu posso dizer, né, que se tem uma corrente, se existe uma corrente que chega aqui, uma corrente que passa chegando aqui, que eu vou chamar de IA, essa corrente que chega nesse nó, IA, ela vai ser igual ao quê? Ó? Eu estou chegando com IA no nó e estou saindo com 6 e estou saindo com 6. Então, corrente que chega, IA, é igual a 6 mA mais 6 mA. Porque é como se fosse o próprio duto lá, né? Eu estou com um duto aqui chegando com algum tipo de líquido e aí eu vou ter uma bifurcação. Parte flui para cá e parte flui para cá. Então, o valor do fluxo que eu tenho de entrada aqui só pode ser igual à soma desses outros dois valores. Isso também funciona para corrente, né? Então, o IA aqui é igual a 12 mA. Reparem, tá, galera? Nesse exercício aqui, a gente está querendo testar justamente o conceito de nó. É por isso que nem tem os valores dos resistores, né? Se a gente não conhecer essa questão da lei de Kirchhoff das correntes, a gente não conseguiria resolver esse exercício porque a gente não sabe os valores dos resistores, né? Então, não teria como colocar o valor do resistor para poder calcular e voltar com o nível de tensão corrente. Aqui é mais uma forma de vocês testarem aí se a gente, de fato, está lembrando dessas condições aí de fonte de corrente dependente e tudo mais. Aí, ó, agora que eu já sei encontrar esse nozinho de baixo aí, né, esse primeiro nó, eu olho aqui para cima, ó. Nesse nó aqui, eu tenho esse A saindo para cá, que eu já sei o valor, chego com 2x e chego com 4 mA, né? Então, a corrente que chega é igual a corrente que sai. Eu chego com 2x, saio com IA e chego com 4, né? Todo mundo está conseguindo visualizar aí? Agora ela está começando a borrar um pouquinho, mas é só porque está meio disperso. Pronto. Então, ó, quando eu vou olhar esse nó aqui de cima, eu vou fazer essa análise que o próprio IA, que está saindo aqui, ó, do nó, né, o IA está fazendo esse rumo, eu adotei nesse sentido, vai ser igual a 2x mais 4. Se vocês não quiserem fazer essa analogia de IA igual a 2x mais 4, faz aquela regrinha que a gente põe na sala. Correntes que chegam, você vai adotar positivo, e correntes que saem, você vai adotar negativo. E você coloca a igualdade aí como sendo o próprio zero. Faz correntes que chegam positivo, correntes que saem negativos, e depois iguala tudo a zero. E aí vocês vão ter uma relação favorável também. Então, ó, IA é igual a 2x
mais 4. Né? 4 miliamperes. Tá, mas eu já tenho o valor de A, né? O valor de A está dando como o quê? Como 12. Então, se A valer 12, eu venho aqui e substituo 12 é igual a 2x mais, 4 milha ali, né? 4 milha aqui. 12 mais 4 miliampere. Então, vou passar esse 4 para o outro lado negativo. 2x igual a 12 miliampere menos 4. 2x igual a 8 miliampere. Então, o próprio x vai ser igual a 8 dividido por 2, que vai dar 4 miliampere. Tá? E aí, galera, como aí a gente vai ter uma repercussão aí de ter esses 4 miliamperes para poder colocar nesse sentido na própria corrente, né? Aí a gente vai conseguir descobrir que X, que é o próximo elemento, já vale 4 miliamperes. Então, se aqui vale 4 miliamperes, né? Eu já sei que aqui, ó, se X vale 4 miliamperes, eu sei que essa corrente que vai descer aqui, ó, meu filho. Pronto. Volta. Espera um pouquinho que ele volta. Vou mexer com a câmera aqui. Aí, voltou. Ó, a corrente que chega aqui em X, a gente já falou que ela é igual a 4 miliamperes. Então, isso aqui é 4 miliamperes. Se essa corrente aqui é 4 miliamperes, eu consigo achar a corrente que vem para cá, ó. Aqui, se aqui é 4, está saindo, aqui é X, 4 está saindo, a corrente que está vindo para cá só pode ser 4 mais 4, que dá 8 miliamperes. A corrente 1 a gente não sabe ainda aqui o que a gente quer achar. A corrente que está chegando aqui é o de 6 e a corrente que está saindo aqui, ó, é de 2x. E x a gente já sabe que é 4. Então, quanto que é 2 vezes 4? Dá 8, né? Aqui vai ser 8 miliamperes. Então, na hora que eu analisar esse nó central, na hora que de fato eu parar para analisar esse nó central, eu vou descobrir, né? Eu vou visualizar, vou conseguir visualizar que para esse nó eu tenho. Gente, vou ter que voltar a usar a câmera do celular nas próximas aulas, porque essa daqui não está funcionando, não. Eu vou conseguir visualizar que a corrente que está chegando aqui é a de 6, né? Eu vou conseguir visualizar que a corrente está saindo aqui é I1. Então, está chegando 6, está saindo 8 e está saindo 8. Aí a gente vai e joga na regrinha, né, para poder descobrir qual que é o valor de I1. Correntes que chegam igual às correntes que saem. Na hora que a gente faz esse cálculo, se a gente achar uma corrente negativa, o significado da corrente negativa é só que o rumo pela qual a gente colocou a corrente está errado. Então, eu vou fazer esse exercício, o que eu vou descobrir? Eu vou colocar aqui, ó, eu estou chegando com 6 miliamperes, então vai ser correntes que chegam positivos, mais 6. Depois eu estou colocando lá, ó, estou saindo com 8 miliamperes, correntes que saem, menos 8. Estou saindo com 8, menos 8, aqui de cima, né? E estou descendo, estou saindo também com I1, menos I1. Então, isso aqui tudo é igual a zero, estou colocando pequenininho só para a gente não perder o desenho, né? Então, ó, I1, que é o que eu quero, vai ser igual, aí eu vou somar, menos 8 dá menos 16, menos 16 mais 6 dá menos 10 miliamperes. O que seria esse menos 10 aí para a gente como exemplo? Esse menos 10, chegar nesse menos 10, eu conseguir afirmar que a corrente I1 ela está no sentido inverso. A corrente 1 ela não está trabalhando, não está no sentido em que ela está apontando. Na verdade, ela está chegando no nó. Toda vez que a gente for fazer um tipo de exercício, eu coloquei esse exercício justamente para poder mostrar isso para vocês, vocês vão analisando nó a nó, fazendo essa ponderação de correntes que chegam igual às correntes que saem, ou as correntes que chegam são positivas, as que saem são negativas, porque se a gente conseguir fazer esse tipo de ponderação nos exercícios, a gente consegue chegar em um resultado aí que seja passível de encontrar um valor
para as correntes do meu circuito. Para todas as correntes que eu tiver, eu consigo fazer esse tipo de analogia. Alguma dúvida nesse exercício? Podem falar. Sim, não. Vocês estão aí ainda? Mestre, tá Pode falar, ouvindo? Douglas. Estou ouvindo. Pode falar. Eu vi você levantou aí. A corrente de 6 e 1 e X estão na mesma posição indo para baixo, terminando naquele nó. Tá, corrente qual que você falou? De 6 é corrente 1? E X estão no mesmo sentido. Ó, a corrente, essa corrente aqui que você está falando? Ou a de cá? As três linhas de baixo, 6 e 1 e X, estão no mesmo sentido. Essas três linhas aqui. Ó, qual que vai ser o sentido final dessas três linhas aqui? O I1 vai estar subindo, o I1 não vai estar descendo, o I1 vai estar subindo, porque a gente achou que o I1 é negativo. O 6 está chegando aqui e o IX também está chegando, tá? Ó, quando eu faço essa analogia, ó, dos 6 chegando, quanto que vale esse do lado de cá? 6 mA. Quanto que vale do lado de cá? 4 mA. Então, 6 mais 4 dá quanto? E 1. Quanto que vale 1? 10, né? Que é justamente 6 mais 4. O valor negativo de uma corrente só quer dizer que o valor que a gente padronizou no início da análise, ele está invertido. Então, na verdade, a corrente 1 ela não estava descendo do nó central, ela estava subindo para o nó central. Toda vez que a gente encontrar um valor que a gente consegue, é que a gente diz aí que esse valor está invertido, é por conta disso. Certo? Conseguiu compreender? Sim, eu compreendi. Então só o I1 que está em sentido oposto, ele está Só o subindo. I1. O I1 está subindo e o IX e os 6 mA estão saindo, eles estão chegando no nó, né? Se a gente, deixa eu ver aqui um outro que é legal também, que aí a gente faz para essa analogia. Vou mostrar para vocês no próprio slide, no próprio lugar aqui. Ó, se a gente fazer uma, deixa eu ver se colocando direto já fica, não vai ficar ruim para vocês. Se eu colocar o livro aqui direto. Esse livro vocês têm na minha biblioteca também, tá? É o Dorf. Então, depois eu vou passar uns tópicos lá da minha biblioteca, talvez ajudem quem está um pouquinho perdido a fazer essa análise. Ó, se a gente fosse olhar para essa questão aqui do livro, tá? Essa questãozinha aqui de cima. De cara, por exemplo, o que eu ia ter que ter de analogia? Eu ia olhar para isso aqui e visualizar, ó. Se eu tenho aqui 4 chegando nesse nó, sobe 2 para cá, quanto que vem para cá? 2 também, né? Então, a corrente Z, tá vendo que ela está no sentido para baixo? Mas a gente já achou que o módulo dela é de 2 mA. Porque se chega a 4 nesse ponto, na hora que eu vou olhar a bifurcação, se aqui vai para 2, então só pode vir 2 para cá. Então, as correntes que chegam igual as correntes que saem, então aqui deve obrigatoriamente ser o próprio 2. Se eu vou fazer essa analogia para cá também, ó, olha a corrente X aqui em cima. Eu estou olhando para esse nó central aqui. Esse nó que está de corrente de 3 mA. A corrente de 3 mA ela está descendo, né? Então, desce 3 mA, chega no nó 12. Se desceu dos 12 e desceu 3, quanto que veio para cá? 9 mA, né? Porque aí quando chegar aqui, ó, 12, 3 desce para cá e 9 vão para lá. Se eu fazer essa analogia, na hora que a gente vai chegar no ponto central aqui para achar o próprio valor de y, eu já sei que aqui é 2, né? Aqui tá indo 2, aqui tá saindo 12, né? Então, sai 12 para lá, chega 2 mA aqui e o y tá vindo para cá. Então, se chega 2 e vem y para cá, aqui sai
o próprio 12, aí você vai fazer analogia para achar esse valor de y aqui, que vai ter que ser justamente o próprio 10, né? Se chegou 2, saiu 12 e tem 10 mA ainda circulando, esses 10 mA vão estar chegando aí no próprio y. Então, quando a gente estiver trabalhando com esse tipo de exercício, resolver ele, vocês vão, para resolver esse tipo de exercício, aí vão ter vários, ó, o próprio 2.19 também é assim, o 2.20 também é assim, tudo mais. Vou passar depois essa listinha para vocês. Vocês vão ter que analisar ponto a ponto para poder descobrir onde que vocês chegam com as correntes. Ah, professor, não sei fazer isso e tal, não achei Mostra a legal. capa do livro, mestre. Não, a capa do livro, cara, tá lá na minha biblioteca. Deixa eu achar aqui, deixa eu abrir ela aqui. Eu já mando lá para vocês no grupo da sala. É um livro da minha biblioteca. A capa daqui é uma edição antiga, então vocês não vão encontrar na minha biblioteca. Tem um negócio em cinza, não dá para ver porque a câmera está muito próxima. Mas eu vou, assim que acabar a aula aqui, eu já mando lá na minha biblioteca a capa do livro pelo aplicativo e vocês podem visualizar. Beleza, vai mandar no WhatsApp, né? No grupo da sala, tá? Pessoal, o que eu vou pedir para vocês em cima desses exercícios? Eu vou disponibilizar para vocês esse livro que tem esses exercícios aí, mais que nem esses exercícios que a gente está fazendo agora. Vou colocar lá o capítulo para vocês. Eu vou pedir para vocês darem uma olhada nos exercícios e aí vocês vão circular aqueles exercícios que vocês tiveram mais dificuldade, né, aqueles exercícios que vocês sentiram dúvida. E dentre a aula que a gente teve hoje, dentro desse momento de resolução desse exercício, tanto da conversão estrela-triângulo quanto esse de corrente chegando e saindo do nó, vocês podem deixar bem claro lá no grupo, falando assim: professor, eu quero mais exercício de triângulo estrela, eu quero mais exercício de conversão para corrente e tensão. Joga lá no grupo os exercícios que vocês precisam mais, porque eu vou fazer uma videoaula direcionada só para exercício e vou gravar esses exercícios e vou postar para vocês, porque gravando eu não tenho esse problema da câmera desfocando, não tem problema nenhum disso. Então o material fica com mais qualidade do que a gente transmitindo ao vivo. E aí eu gravo esse exercício e posto para vocês, para a gente ter um aproveitamento um pouco melhor aí de exercício e vocês conseguirem fazer a lista direitinho. Alguém tem alguma outra dúvida nesse exercício? Queira falar e tudo? Não? Sim. Tá. Pessoal, eu quis fazer esse momento de exercício justamente para poder fortalecer um pouco a discussão e vocês relembrar esses conceitos. Agora, no horário de 7h50, eu vou precisar de entrar na turma da elétrica para poder aplicar uma atividade. Só que como eu vou montar aqui o esquema com o terceiro computador, porque é atividade de simulação, eu vou gastar um tempinho para iniciar a aula. Então, eu vou terminar a aula 15 minutos mais cedo, mas esses 15 minutos juntados com a aula da semana passada, que a gente só bateu um papo, a gente vai repor aí e dar mais um intervalo para vocês no sábado, como eu prometi, né? No sábado eu vou dar uma aula para vocês de exercício e a videoaula para a gente conseguir atingir esses conteúdos. A única coisa que eu vou pedir para vocês é o quê? Vocês entrarem lá no WhatsApp, deixarem as dúvidas de vocês, fazerem a solicitação dos principais exercícios que vocês precisam, e aí com esses exercícios eu vou conseguir bolar um material mais especial aí para a galera. Esse vídeo de hoje vai estar onde? Esse vídeo de hoje eu vou disponibilizar para vocês, eu vou colocar no YouTube e aí eu vou postar o link lá para vocês até 10 horas. Quando acabar a aula que eu dou agora em 5 eu dou uma aula de 7h50 até as 10, umas 10h40 eu disponibilizo já o vídeo para vocês, que é o tempo de fazer o upload para o YouTube e gerar o link. Professor, pode falar. Essas dúvidas aí que a gente vai te mandar vai ser baseado na lista que você vai postar ainda, né? Não, então, cara, não tem aquele exercício que eu já postei lá no portal? Sim. Você pode acessar por ele. Esses exercícios que a gente fez agora, eu vou postar lá no WhatsApp um link do livro que eu utilizei para poder tirar esses exercícios. Aí, com esse link, vocês vão já ter exercícios parecidos com esses. E aí vocês podem também tirar. Então, é só do material que eu ainda vou postar? Não, pode ser daquilo que vocês já viram também. Assim como exercício de sala. Não tem aquele exercício que a gente já tinha feito em sala? Se tiver algum que não tenha ficado legal, ou que vocês tenham perdido a explicação, ou ficaram sem entender, bate uma foto, pode bater foto do livro lá da própria biblioteca virtual e mandar lá no grupo. Professor, estou com dúvida nesse exercício aqui. Se a foto der para eu ver direitinho, né, que é importante,
Aí eu pego e junto tudo na videoaula e faço uma videoaula e jogo para vocês. E a dúvida de um pode ser igual à dúvida do outro e a gente consegue aproveitar melhor. Tá bom? Tá, beleza. Joia? Sim, não? Professor, você vai falar sobre diodo também nas próximas aulas, né? Nas próximas aulas a gente já vai tocar diodo pesado. A próxima aula de quinta-feira mesmo vou passar o conteúdo de diodo, a gente vai falar do diodo, vou fazer exercício, vai entrar em corrente alternada, vai ser mais maçante. Na aula da próxima semana a gente não vai ter esse momento de exercício assim, né? Vão ser uns slides, a gente vai fazer a explicação, depois vou disponibilizar os slides para vocês e os exercícios a gente vai fazendo de acordo com as dúvidas que forem pintando, né? Porque assim, galera, aqui, nesse momento, a gente tem muitas dúvidas aparecendo, né? Vocês possuem dúvidas, porque a gente já viu isso em sala de aula. Então é legal a gente já tirar essas dúvidas para não ficar acumulando. A lista de 4,5 já foi postada no portal, mestre? Vou postar amanhã, tá? Beleza. Aí vocês vão entregar dia 17. Ô, professor, Pode falar. joga o link das outras videoaulas lá que você fez no YouTube, que você jogou no YouTube. Cara, eu só fiz um, eu vou jogar lá para vocês e vou disponibilizar tudinho. Beleza? Ah, beleza. Eu vou finalizar aqui agora, que eu vou preparar o material para a segunda aula, e aí no sábado a gente volta a se encontrar e as dúvidas vocês vão postando lá na sala, lá no grupo. Joia? Joia. Valeu, galera. Boa noite aí. Quando eu terminar de converter o vídeo para o formato, eu posto lá na sala e aí vocês podem ver esses 3 exercícios e refazer em casa também. Valeu. Até mais. Valeu. Nossa, tem 19 chats aqui. Valeu.